Roberto Dumas é economista e professor do INSPER e do IBMEC. Palestrante, ele é sócio da Dumas Consulting e atua como Head de Private Banking da Brava Capital. Muito boa noite, meu amigo e minha amiga. O nosso convidado de hoje é Roberto Dumas. Ele é economista e nós vamos falar sobre crise internacional. E o que essa crise internacional afeta você, brasileiro? Afeta o seu bolso, afeta a sua vida. Roberto, prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Imagina, uma honra. E vamos falar um pouquinho aí sobre, começando, com essa crise mundial, que parece que aí é sem precedentes, né? Todo mundo, não que ela já tenha acontecido, mas todo mundo muito preocupado com o desdobramento dela e os reflexos aqui para a nossa economia interna, nosso quintal, né? O Brasil. É verdade. Vou usar um termo que não pega muito bem hoje em dia. Você está cheio de foco de incêndio no mundo. Começando pela China com os Estados Unidos. Porque aquela briga comercial, a gente sempre achou que você tem um problema que é uma guerra comercial. Eu não acho que seja simplesmente uma guerra comercial. Por quê? Começou com uma guerra comercial, evoluiu para um problema de propriedade intelectual, alegado roubo de propriedade intelectual, e o terceiro passo, um problema de segurança nacional. Por que a propriedade intelectual? Como eu digo, eu sou economista, não sou filósofo. Mas se você pensar o mindset, como pensa o chinês, é através da filosofia confucionista. O que diz o Confúcio? Eu estou falando como economista. Se você estiver no meu ciclo de Confúcio, ou seja, se você é meu amigo, se você trabalha comigo e você é minha família, você pode tudo. Mas o que isso significa? Já começa a entender por que geralmente os chineses mais antigos não se preocupam com os acordos, com os contratos. O que vale é a minha relação firme com você. Se você está dentro, vale tudo. Se você está fora, eu não ligo nada. Tanto é que eu acabo percebendo, no momento que eu morei na China, que chinês não respeita a fila, porque acha que não tem isso. Bom, e o que isso tem a ver com a propriedade intelectual? Pela concepção dele, que tem 4.000 anos, ele não acha que adquirir a propriedade intelectual de uma forma ilegal seja tão escandaloso como o é para nós, pela visão ocidental. Mas por que isso? Ele pensa pelo coletivismo. Como ele pensa é diferente como o ocidental pensa. Já vem de uma cultura diferente. Exatamente. Né? Ele sabe que é diferente, nós sabemos que é diferente, aí a gente pode falar, mas espera um pouquinho. Não é certo, isso é contra a cidadania. Não, pera um pouquinho, o chinês pode falar para você. Eu fui da idade medieval para a idade contemporânea sem parar na idade moderna. O iluminismo e a Revolução Francesa, égalité, fraternité, não fazem parte do meu mindset. Não, mas, desculpa, mas a hora que você pega uma propriedade, isso, pela nossa religião, isso pode ser pecado. Os 10 mandamentos também não fazem parte da minha vida. Então, eles não veem aquilo como uma coisa absolutamente hedionda, como nós vemos. Mas é cômodo também, né? É Porque ele não investiu na propriedade industrial, ele não desenvolveu, ele não teve desgaste. Que a gente fala aqui em propriedade intelectual, não é coisa de 1 ano, 2 anos. Não, é um investimento de 50 anos que é feito com custos pesadíssimos. Aí ele vem e fala, não, mas eu também, olha... É um problema meu. Eu acho que isso não é legal, tá? Então eu vou pegar sem pagar nada. Mas o senhor colocou num ponto interessante. Mas aí começa a pensar, qual é a probabilidade disso se endereçar em 3, 6, 9 meses? Esse é o meu receio. Eu concordo plenamente. Ele está numa fase cômoda, o chinês, e fala, olha, esse é o meu mindset, então no mundo. Todo mundo entendeu. Agora, como é que eu vou mudar todo esse mindset em 3, 6, 9 meses, 1 ano? Isso não é questão de aprovar ou não aprovar. É óbvio que é cômodo. É óbvio que é uma maneira, entre aspas, leviana de você defender o indefensável. Mas como é que você muda? Por isso que eu não estou tão otimista com o aspecto, não, acho que em 3 meses a nossa conversa vai se ajeitar. Não vai, não. E tem um terceiro ponto aí, que é mais importante ainda. Se a gente for lá para trás, em 1989, quando teve o massacre da Praça da Paz Celestial, em Beijing, o tanque... A figura do tanque, lá o estudante na frente do tanque. Exatamente. A China desapareceu para o mundo. De 1989 a 91, a China ficou completamente no ostracismo. Inclusive Deng Xiaoping, que foi o verdadeiro líder reformista. Começaram a discutir, falou, vamos voltar para o maoísmo, fazemos o stalinismo, o leninismo, o que a gente vai fazer?
Deng Xiaoping sabia que aquilo não dava certo, até que em 1991 cai a União Soviética. Quando cai a União Soviética, Deng Xiaoping percebeu, falou, olha, se eu não correr agora, eu vou perder o avião supersônico da história. Porque esses 20 trilhões de dólares de nuvem cibernética que estão voando aqui vão acabar indo direto para essas repúblicas da antiga União Soviética. Então deixa eu correr e fazer um Que grande estavam acordo. sedentas por dinheiro, por tecnologia, por tudo isso. Então eu não posso perder essa oportunidade. Ele chegou para o Partido Comunista Chinês e para o Conselho de Estado, falou o seguinte, Partido Comunista Chinês, deixa eu te explicar uma coisa. Se você apoiar a continuidade das nossas reformas, a implementação cada vez mais gradativa da meritocracia, um capitalismo de Estado, nada de comunismo, e eu prometo para você que você sempre vai liderar a China através de uma representação no Conselho de Estado. Não existirá China, governo chinês, sem Partido Comunista Chinês dentro do Conselho de Estado. Sendo assim, você apoia a minha continuidade da minha reforma? O Partido Comunista Chinês falou, olha, sendo assim eu apoio. Faltou a terceira perna, que era o Exército de Libertação do Povo. Exército de Libertação do Povo, se você apoiar minhas reformas, eu prometo que eu deixo sempre um exército forte, membro do Partido Comunista Chinês e vou te dar participação acionária em algumas empresas chinesas. Olha o problema da Huawei aí. Exato. Então, E agora das torres também, né? existem empresas chinesas controladas e ou com participação do exército chinês. E agora volta a pergunta, porque é aquela coisa como o senhor falou, qual é o impacto para o mundo? Como é que nós vamos resolver isso em 3, 6, 9 meses, 1 ano, 2 anos? Tirar o exército de todas as empresas e o Partido Comunista de todas as empresas que têm um interesse por trás? É praticamente impossível. Então essa guerra não vai acabar tão cedo. E parece que dos dois lados também está tendo um certo radicalismo, né? Ou é assim ou não é. Ou não é, e cada vez... E aí vinha uma coisa interessante, o senhor tocou num assunto, que é quem ganha e quem perde. Geralmente quem fala quem ganha e quem perde, existe um raciocínio um pouco simplista, na minha opinião, que fala, olha, geralmente quem perde é quem está superavitário. Não, quem está também deficitário, que é o caso dos Estados Unidos, também perde. Pensando pelo lado da China, o que vai acontecer no momento que os Estados Unidos colocam uma tributação de 25%, 30%? As empresas americanas ou as internacionais que estão na China, que servem de outsourcing, que vai vender, o que elas vão fazer? Elas vão buscar outros lugares para se estabelecer. Vão voltar para os Estados Unidos, mas de jeito nenhum. Não, muito difícil. Porque os Estados Unidos, a mão de obra é cara. Eles vão migrar para onde? Vietnã, Camboja, Índia. Cara, a estrutura é cara. Né? Mão de obra, cara. Mão de obra ajustada pela produtividade do trabalho é cara. Então, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai trocar um déficit comercial da China para com Vietnã, Camboja e Índia. Não vai adiantar nada. Por outro lado, os chineses vão perder esses investimentos que vão acabar migrando para os outros países que têm uma mão de obra mais barata. Estados Unidos perde como? Veja, quem trabalha numa planta de manufatura, vamos pensar numa planta de automobilística, sabe o inferno que é desenvolver um novo fornecedor, uma cadeia de suprimento. Eu preciso saber se você sabe do meu tipo de qualidade, a qualidade que eu preciso, da especificação correta, se você entender o que eu estou falando, entender o meu prazo de entrega, logística de material. A logística, você está usando mão de obra, entre aspas, análoga à escravidão, porque se você usar, tem uma ONG que pode boicotar. Lembra o que aconteceu com uma marca já conhecida. Isso demora 1 ano e meio. Então prejudica também a economia dos Estados Unidos. E nesse meio tempo, como eu não tenho cadeia global, os americanos acabam comprando ainda produtos feitos pelos chineses por empresas norte-americanas 30% mais caro. Então está prejudicando todo mundo. Por outro lado, sabendo que Trump muda de ideia a cada semana, a cada dia, se eu me colocar no lugar de um investidor, não um investidor de bolsa de valores, mas um cara que investe na empresa, eu não sei o que eu vou fazer. Porque uma hora ele fala, vamos estressar cada vez mais a nossa guerra comercial. No outro momento ele fala, nós vamos chegar num deal que vamos cortar todas. Depois ele fala, eu vou cobrar mais 500 bilhões. Veja, se eu depender da China ou de outro país superavitário, porque o que acontece com o empresário, o empreendedor, o banqueiro? A gente sabe trabalhar com risco.
Mas tudo tem Incerteza, que ter, não. Tem que ter um cenário, uma análise de um cenário. Exato. Olha, o cenário é esse, a perspectiva daqui a curto prazo é essa, a médio prazo é essa. Agora, a aí você trabalha. incerteza... Agora, de manhã você tem uma posição, à tarde outra, à noite outra, É por complicado. isso que a hora que o senhor pega um dos vetores do crescimento econômico norte-americano, que é investimento, ele está caindo. Porque o americano fala, gente, eu não vou investir. Eu não sei o que esse cara vai fazer depois. Então você fala, quem ganha, quem perde? Todo mundo perde. Ah, mas será que são só os dois? Não, são duas placas tectônicas que estão, vamos falar, se ajustando no modo simpático. Bateu aí? Não. Porque 53% das exportações de tecnologia da China, ela compra insumos da Coreia, do Japão e de Taiwan. Então, se a China exporta menos, quer porque o mundo está crescendo menos ou tem tarifa, isso acaba levando um menor crescimento na Coreia do Sul, no Japão, em Taiwan. E vai bater na Europa também, né? Mas no mercado interno, agora, muita gente, os críticos do Trump, muitas pessoas criticam tanto a política econômica quanto a política de governo, etc., a bélica, de tarifas, de impostos, mas a realidade é a seguinte: é a melhor fase da economia americana nos últimos 50, 60 anos, com índice de desemprego zero. Então, para o americano, ou para quem está ligado a essa economia, não adianta você falar tudo isso daí, porque ele fala, não, mas espera aí, agora eu estou empregado, a minha empresa está produzindo, eu voltei a ter orgulho de falar que eu sou americano. Tá? O mundo respeita os Estados Unidos. Então, parece que existe uma dicotomia muito grande entre o que parece e o que é. Como a economia lida com isso? A economia, por exemplo, um economista, quando ele lê o jornal, não importa mais, porque a notícia já está aí. É como trabalha, por exemplo, o Banco Central. O Banco Central fala, eu vou subir a taxa de juros porque a inflação subiu. Você já perdeu, você já deveria ser mandado embora. Porque a gente tem que trabalhar o que vai acontecer no futuro e tomar uma atitude preemptivamente. Por exemplo, se eu sei que lá na frente os Estados Unidos vão ter um crescimento menor, eu vou cortar a taxa de juros. Então, o Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, já está vendo que os Estados Unidos provavelmente vão entrar em recessão já no primeiro trimestre do ano que vem. Mesmo porque com esse ritmo de crescimento não dá, mas recessão alto, é crescimento negativo. Então fala, tá tudo bem. Não, hoje a gente está vendo que tá tudo bem. Só que cabe também que essas atitudes de Trump que ajudou lá atrás vão ter efeitos negativos lá na frente. Ou seja, nós estamos felizes, contentes, empregados, mas não vamos esquecer. Provavelmente nós estamos numa festa, tocados etilicamente, e a conta vai vir para pagar. E a conta vai ser a partir de outubro, primeiro trimestre. Como é que a gente sabe isso? Não dá para ver aos olhos nus, como a gente percebe. Mas tem indicador que mostra isso? Tem. Por exemplo, existe uma coisa aqui, finanças, que não é finanças, é super bom senso. Se eu emprestar dinheiro para o senhor por 10 anos, eu estou correndo um risco maior do que um ano. Então, eu demandaria uma taxa de juro maior. Maior, lógico. O que está acontecendo com os títulos do governo norte-americano? Os títulos de 10 anos estão remunerando menos do que um título de um mês. Mas quem é o louco que vai comprar um título de 10 anos remunerando? Porque ele sabe que daqui a 6 meses, um ano, a taxa de juros dos Estados Unidos vai despencar de tal sorte que ele prefere ter 1,5% por 10 anos e 3%. Senão daqui a um ano ele pode ter 0,25, 0,75. Exatamente. Então, os yields que a gente fala, inverteram. A curva inverteu. Longo prazo paga menos que curto prazo. E aí vem o problema. 100% das vezes que os yields, o retorno dos bonds, inverteram por mais de 200 dias nos Estados Unidos, os Estados Unidos entraram em recessão. E é o que está acontecendo agora. Os yields, sim. Eles estão todos invertidos já há quase 200 dias. Quase 200 dias. Então, o que a gente preconiza? Quer dizer, é aquele vento de chuva, né? Tá vindo, tá vindo. Os números estão gritando. Tem mais número gritando? Tem, porque a gente acaba não vendo no dia a dia. Mas é só ver a cotação do ouro. Você vê que o ouro está subindo. Fala, mas o ouro subir, por que o ouro sobe? Porque, eventualmente, numa crise mundial, é justamente onde você vai se aportar. Onde mais? Segurança. Franco suíço,
o ien japonês. Menos volátil. E por mais paradoxal que possa parecer, você dólar. volta para dólar. Lógico. Você volta para Que não é dólar. uma moeda americana, vamos ser sinceros, é uma moeda mundial, É né? uma moeda mundial. Ah, mas a crise é aqui. Sim, mas se os Estados Unidos está em crise, o que eu vou comprar? Tá, e agora, aproveitando essa deixa, e aqui para o nosso quintal, para o Brasil? O Brasil... Qual a perspectiva, qual o desenho dessa guerra, a economia americana caminhando aí para uma possível indicada recessão? O que pode refletir na nossa economia já tão combalida, né? A economia brasileira, é difícil a gente falar alguma coisa de mal dela do que está sendo feito. Claro que crescer 0,8% não está bom. Gostaria de crescer 3%, 4%, ou melhor, gostaria de ter um crescimento, eu sou um mercado emergente, eu gostaria de ter 5%, 6%. Mas nós temos problemas estruturais aqui. Não adianta. Problema estrutural. Vamos falar só da parte portos, ferrovia... Eu não tenho infraestrutura e o nome aí é uma coisa só. Produtividade total dos fatores. Que é a produtividade do capital, eu não tenho infraestrutura, e eu não tenho produtividade do trabalhador. Mas como é que eu vou investir mais em educação? O Brasil é o que mais investe em educação como percentual do PIB. Você fala, vamos investir mais? Não é falta de dinheiro. O Brasil investe errado. Ele tem que investir muito mais no ensino fundamental do que na universidade. Porque é melhor ensinar um moleque a ler e escrever e depois deixar ele sozinho na universidade. O Brasil é um dos únicos países que investe 7 vezes mais na universidade do que no ensino fundamental. No próprio Estados Unidos, o investimento forte é no ensino básico. Sempre. Tanto é que não existe faculdade pública nos Estados Unidos. Tanto é que eu não sou expert em educação, mas faz todo sentido do mundo. Então, se eu não tiver isso, fazer crescer no curto prazo, via liberação de fundo de garantia, via aumento de demanda, você vai com tudo na parede. Qual é essa parede? É a capacidade produtiva. Chega uma hora que todas as máquinas, que não é o caso, já estão operando, só que eu não consigo empurrar mais porque não tem produtividade. Aí gera inflação. O verdadeiro voo da galinha. Mas, domesticamente, Paulo Guedes está fazendo o que pode. Já tirou a espada de Damocles da cabeça, que foi a reforma da Previdência. Ah, mas era o direito dos trabalhadores. Veja, em economia o fato de você ter o direito não transforma uma coisa infinita. Mas isso às vezes o que eu falo, eu sou advogado, se o juiz chegar e te condenar, falar, você tem que tirar agora 10 gatos do seu bolso. É teu direito. Não tenho. Mas você não tem 10 gatos no bolso. Não, mas você está condenado. Não, eu não vou tirar os 10 gatos. Não tem. Então não é questão de ideologia. Inclusive, voltando um pouquinho nessa parte. Não, mas o problema maior é a taxa de juro que o governo paga. A taxa de juro que o governo paga para os investidores que compram títulos públicos para financiar a dívida pública é consequência da dívida pública e não causa. Exato. A causalidade é simples. Se eu acho que o senhor vai me dar calote, como o senhor me deu em 1990 no Collor, em 1982, em 1987, eu quero mais um juro. Vou até te emprestar, mas eu vou ficar tomar outras cautelas. Se você me der um outro calote, me assusta mais ainda. Por isso que, ao tiver a reforma da Previdência, já sabe que abriu a possibilidade do juro cair. É uma condição suficiente? Não, necessária. Suficiente, como o senhor bem colocou. Eu preciso trabalhar na parte da infraestrutura, da educação. Então, dentro de casa, a coisa está indo. O problema é que o rabo não abana o cachorro. O problema é que nós vamos ter um vento de proa forte. Vindo de onde? Vindo dos Estados Unidos, que já está acontecendo, ou seja, agora mesmo está faltando liquidez no sistema financeiro, vindo da China, vindo do Brexit. Que também isso daí já tá virando uma novela, né? Mas acaba batendo na economia. Bate na União Europeia, aconteceu o negócio da China, bateu no Japão, bateu na Coreia, bateu em Taiwan. Puxa vida, tem mais coisa pior para acontecer? Quem é o meu principal parceiro de automóveis? Argentina. Pois é. A taxa de juros está 78% lá. Quem provavelmente vai ser eleito na Argentina? Cristina Kirchner. Exato, que volta com uma política aí totalmente contrária. Aí eu adorei o discurso do Paulo Guedes. Ele falou uma coisa excelente, perfeita, mas uma coisa atemporal. O que ele falou? Olha, porque o problema da Argentina, eu tenho claro o meu problema de carros. Eu vendo 70% de toda a minha exportação de carros vai para a Argentina. 32% de autopeça vai para a Argentina. Esse é um setor, o segundo setor que mais emprega no Brasil.
Então, se a Argentina colapsa, como está colapsando, prejudica a minha indústria automobilística. Bom, então é só isso? Não. Se acontecer, agora estamos conjecturando. Muita parte já aconteceu aqui. Vamos conjecturar. A Cristina e o Alberto Fernandes decidem sair do acordo do Mercosul junto com a União Europeia. Qual é o problema? Foi o que falou o Paulo Guedes. A coisa é simples, do jeitão dele. Se eles quiserem sair, ora, que saiam. A gente vai em frente. Veja, mas não é simplesmente como se eu estivesse escrevendo no Word aquele documento. O senhor advogado sabe? Substitua a palavra Mercosul por Mercosul excluindo a Recorte e Argentina. cola. Corte Não e dá, cola. não dá. Como é que o Macron e o presidente da Irlanda vão reagir? Eles vão falar, parem as máquinas, temos um novo acordo. Ou seja, todo aquele acordo que eu levei 20 anos, para. E qual é o problema? 42 bilhões de dólares que eu invisto, que eu exporto para a União Europeia, serão prejudicados. A China. Será que com a nossa legislação trabalhista, a nossa carga tributária e a participação direta e indireta do Ministério Público em muitas atividades, teria o mesmo crescimento? Como? A China tendo o Se mesmo a China crescimento? tivesse Se a a gente tivesse nossa- o mesmo... Não, Por isso não, de jeito porque é nenhum. muito fácil falar, mas a China cresceu 10. Não. Mas em que situação ela Não, cresceu? isso não é nem questão de conjecturar. Isso já está provado econometricamente. A China cresceu e virou um polo exportador por alguns motivos. Primeiro, eu posso falar porque eu não sou presidente, se bem que o presidente dos Estados Unidos falou e também não aconteceu nada. A China manipula o câmbio, é óbvio. Isso daí já... Não há a menor dúvida. Por quê? Porque quem acumula 4 trilhões de dólares e agora está 3,2 e o câmbio pula de 8,5 a 7, você imagina se eu deixasse entrar 4 trilhões de dólares, o que aconteceria com o meu câmbio? Renminbi por dólar. Ia para 2. Então, eu estou ajudando a exportação e a produção. Primeiro. Segundo, existe uma coisa na China chamada repressão financeira. Ninguém pode tirar o dinheiro da China. Você não pode, olha, se tiver alguém que paga mais, Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia, Singapura, eu vou. Não, a conta capital do balanço de pagamentos é fechada. Mas o que isso tem a ver? O governo chinês não paga mais do que 1,75% para o senhor deixar o dinheiro numa conta corrente. 1,75 tá bom? Veja, se o PIB cresce a 6,5, é óbvio que os chineses estão fazendo? Subsidiando o capital. Então eu estou tirando dinheiro de novo da população para ajudar a produção. Veja, não estou dizendo que o chinês está mais pobre. Estou dizendo que o chinês está mais pobre como percentual do PIB. Alguém está ganhando muito mais que ele. Sim, para onde está indo essa sobra? Está né? indo Quer tudo dizer, para a produção. E era para exportação. mas, então, aí não existe uma relação um pouco assim, principalmente, aí eu digo também, dos Estados Unidos e alguns países europeus com a China. Uma relação incestuosa, por quê? Eles sabem que é uma competição desleal com qualquer outro país que tem um mínimo de legislação trabalhista, de encargos sociais, de fiscalização por parte do Ministério Público. Então, isso daí inviabiliza. Quer dizer, eles fazem ao arrepio de tudo isso daí, produzem num preço lá embaixo. Produzem E num todo preço lá mundo embaixo. sabe e todo mundo compra. Porque se eu pensar por economista, tirando a parte da mão de obra escrava, porque ela análoga poderia ser escrava, existe uma coisa chamada vantagens comparativas. Olha, mas eu vou comprar, dado que você manipula o câmbio, vamos assumir que não seja dumping. Eu vou comprar uma mercadoria, fica uma coisa aqui que eu gosto de fazer análise o seguinte, vamos supor que nós ganhamos R$1.000 por hora e trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas tem um jardineiro lá que ele não ganha o que ele merece. Ele não ganha o que ele merece. Em 1 hora, ele faz o meu jardim por R$20. Aí fica a pergunta, devo eu parar 3 horas e gastar R$3.000 do meu orçamento ou contrato o cara? Ele vai beneficiar a economia como um todo. Ele vai trazer produtos baratos para a economia como um todo. Mas você não vai gerar emprego. Sim, eu até concordo. Eu vou prejudicar 14 mil trabalhadores. Mas no final das contas, o que acontece? Eu ajudo 240 milhões de norte-americanos que vão comprar uma coisa mais barata. O que acontece? O principal ponto
de competitividade. Primeiro, os impostos, que não é o caso principal dos Estados Unidos. Mas no caso do Brasil, muita gente vai brigar comigo. Custo da mão de obra. Eles vão falar, mas você está louco? R$ 1.000 salário mínimo? Não é nada. Não, está errado fazer uma análise dessa. Mas não é R$ 1.000. Não, mas o salário mínimo não é esse. O salário mínimo que a gente tem que fazer é ajustado pela produtividade do trabalhador. Nós não somos produtivos. Nós não temos educação. E também o custo final. 50% da população brasileira, só 50% tem educação secundária. Então, perante Deus, eu gostaria de aumentar o salário, mas a economia não é pagã. Se eu aumento o salário, além da produtividade, o que acontece com a empresa? Ela não tem margem. Ela não tem margem, manda embora. E os Estados Unidos vai muito bem, obrigado, e o salário subiu, graças a Deus, só que subiu além da produtividade do trabalhador. Ele perde competitividade. E ainda tem setores, como por exemplo do aço. Foi onde como tudo começou. Foi o gênesis da briga. Problema do aço. Donald Trump estava preocupado com 174 mil trabalhadores que moravam lá no cinturão do aço que o elegeram. Falou, vou tributar o aço até do Brasil, todo mundo, tá, porque nós vamos trazer. O problema ele esqueceu foi o seguinte, que na época de Ronald Reagan, você precisava de 10 homens-hora para produzir 1 tonelada de aço. Hoje, você precisa de 2 homens-hora para produzir 1 tonelada de aço. Então, culpe a tecnologia, não a globalização. E que é irreversível. É irreversível. Não tem volta. Nosso tempo está acabando. Eu queria mais algumas perguntas agora para o nosso telespectador que está perguntando para ele. Bom, já que vem aí uma certa dificuldade uma pela pancada frente, de fora, né? Se eu tenho alguma reserva, se eu tenho algum dinheiro, onde eu aplico, onde eu posso investir, como eu posso me resguardar pelo que vem pela frente? Olha, é difícil a gente falar um negócio assim, porque, obviamente, como assessor de investimento que a gente pode dizer, a gente precisaria saber qual é o teu apetite de risco, quantos anos a pessoa tem, mas vamos saber que a gente sabe. Tá? Pelo amor de Deus, me dá uma ideia. Primeiro, não é para colocar dinheiro na Bolsa de Valores. Não é uma época boa para isso. Nesse momento, não. Não, mas subiu 8. Eu tinha um amigo que falava, o chefe falava para ele o seguinte, peixe não se come nem a cabeça e nem o rabo. Está acabando a festa da Bolsa. Se nós estamos vendo esse pesado que vem de fora, chega de fundo multimercado que põe dinheiro em bolsa. Não é para pôr. Bom, mas e como é que eu me protejo? Alguma coisa do tipo 30% num fundo DI, mas não rende nada. Sim, nós estamos entrando numa crise mundial. Agora não é hora de você ficar brincando. Estou falando no investidor não especializado. Tá, mas e como é que eu me protejo? Ouro, dólar, ou seja, num fundo cambial, que tenha ouro, dólar e em japonês seria alguma coisa. E num tesouro direto NTNB, indexada ao IPCA. É a melhor coisa que ele pode fazer, ou se for um pouquinho mais arrojado, comprar créditos privados, como que a gente chama FDIC, Fundo de Direitos Creditórios. Fuja da renda variável, como fala a Bolsa. Mas a Bolsa está subindo. Sim, não adianta saber o que está acontecendo agora. Eu quero saber o que vai acontecer no futuro. Hoje a gente sabe ler o jornal. Você consegue? Mas tá tudo bem. A gente sabe. Mas por que a gente toma vitamina? Por que a gente faz exercício? Porque a gente sabe o que vai acontecer lá na frente. Vai ter um déficit. Mas eu tô bem, eu tenho 23 anos, eu não preciso. Não, você vai precisar. E, claro, não é o caso da saúde, que é inexorável, a gente vai morrer. Mas é quase inexorável que teremos uma crise. Então se prepara agora, se proteja agora, porque é difícil você adivinhar exatamente na data que você vai ficar doente, Exato. etc. Mas aí pergunta, Dumas, você tem certeza? Não, a gente não tem certeza de nada. Mas tudo indica, né? Tudo Os indica indicadores apontam nesse sentido. Isso não é uma ciência natural. Da fórmula da velocidade, lembra? A fórmula da velocidade média? Veja, nós economistas precisamos colocar probabilidades. Você coloca a probabilidade, vamos direto ao ponto. Eu coloco uma probabilidade que o mundo vai melhorar o ano que vem ou que o mundo vai piorar o ano que vem. A maior probabilidade é que o mundo vai piorar o ano que vem. Então tem que trabalhar em cima do que você tem na mão hoje para avaliar. Tô certo? Eu não sei, como eu disse, tem 2 cenários. Ele pode melhorar,
mas eu acho que ele vai, a probabilidade é que ele vai piorar do que melhorar. Então as minhas decisões de investimento são tomadas onde a probabilidade de ocorrência é maior, que o mundo vai piorar. E de novo, mas o Brasil, eu ouço muitas vezes falar, mas o Brasil tá bem. Tá bem, obrigado. Mas ninguém vai se refugiar no Brasil tendo um problema mundial. Lógico, ainda é uma economia frágil. Exatamente. Ninguém vai falar, olha, quer saber? Eu tô com medo, então eu vou comprar reais. Não faz sentido. Não. Tomara Isso que me assusta. daqui a alguns anos isso aconteça. E um dia, mas agora ainda não. Queria mais uma vez te agradecer, nosso tempo está acabando, e colocar à disposição algum recado, algum tema que eu não perguntei, que você queira passar ao nosso telespectador, por favor. Não, eu estou à disposição. Tenho o meu site, @dumasconsulting.com.br, e também sou assessor de investimento da Brava Capital. Qualquer coisa que eu puder ajudar vocês, até para um bate-papo, estou à disposição. Dumas, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. E se você quer assistir novamente a esse programa, ficou com alguma dúvida, ou de repente um outro programa que você não assistiu, basta acessar o nosso canal no YouTube, que você está vendo agora aí na tela. Nesse canal do YouTube você encontra todos os programas já veiculados. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.